Bom dia. Vamos iniciar nossa devocional, nossa meditação diária. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e ontem nós lemos até o versículo 7. Iniciamos agora a partir do 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. 14, versículo 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Então Paulo estava pregando em Listra, e lá existia um homem que estava assistindo, ouvindo as pregações de Paulo. Só que esse homem é paralítico, como a Bíblia fala, um homem aleijado, um deficiente. E isto era desde o nascimento, ele nunca tinha andado normal. Não sabemos a idade desse homem, que a Bíblia não nos fala, mas o fato é que era um homem, a Bíblia não cita que era um jovem, acreditando que deveria ter mais de 30 anos, e nunca tinha andado. Mas ele estava ouvindo a pregação de Paulo. E Paulo ali pregando, de repente para e olha para ele e observa que aquele jovem tem fé. Tem fé para ser curado. E sabendo que ele tinha fé, Paulo recebendo que ele tinha fé, então ele deu a ordem. E falou em voz alta, falou: olha, apruma-te direito dos teus pés. E o homem então deu um salto e começou a andar. Paulo viu, ele tinha fé, deu a ordem em nome de Jesus. E imediatamente, aquele que nunca tinha andado, que nunca tinha experimentado ficar em pé, normalmente deu um pulo. E ficou só. A fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu, ele entendeu, ele recebeu e colocou em prática. Interessante que, em muitos casos, fala que deu a mão, esse não recebeu a mão nem nada, ele não recebeu ajuda. E também ele não ficou, não, será que eu vou conseguir ou não? Ele recebeu, ele obedeceu, pulou, foi em pé, porque a palavra fala, o homem então deu um salto e começou a andar. Aquele que era paralítico, desde o nascimento, deu um salto, começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Todo aquele povo, aqueles religiosos, aqueles idólatras, começaram a gritar: olha, os deuses desceram até nós, eles vieram como forma de homens. Começaram a idolatrar Paulo, começaram a idolatrar Barnabé. Então elas são deuses diante do milagre que viram. E assim Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Zeus, né, que é a mesma coisa que Júpiter na mitologia romana, era grande deus no panteão grego e chefiava todos os demais deuses helênicos. Hermes, Mercúrio, era filho de Zeus e porta-voz dos deuses e do Olimpo, habitação das divindades pagãs na mitologia grega.
As pessoas identificaram na pessoa de Paulo a figura de Hermes, o mensageiro dos deuses. E em Barnabé, a imagem de Zeus. Eles então entenderam que aqueles dois eram deuses da mitologia deles, da mitologia pagã. Isso por não conhecer o Senhor, por não conhecer Jesus. Apesar de terem ouvido Paulo pregar sobre Jesus Cristo, quando o milagre aconteceu, eles entenderam de acreditar a esses deuses da mitologia pagã, endeusaram esses dois, a Paulo e a Barnabé. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante a vossa. E vós temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis destas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Quando Paulo e Barnabé viram isso, ficaram nervosos, aquele costume deles, rasgaram as roupas, vestes, pularam no meio do povo, falaram: não faça isso. Nós somos iguaizinho a vocês. Não existe nenhuma diferença. O que ocorre é o que nós estamos falando com vocês, nós viemos pregar para vocês, nós viemos falar exatamente contra estas práticas, esses deuses pagãos. O que nós estamos anunciando é o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós estamos falando é de Deus, Deus o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e desse imenso universo, quem fez o mar, quem fez a terra, quem fez o céu, quem fez tudo. É dele que nós estamos falando. É dele que nós vamos falar. Ele que é o Deus, não nós. Nós não somos nada. Nós queremos que vocês se convertam a Ele, ao Deus vivo, que tudo fez e é responsável por tudo o que existe. Em tempos passados, Ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No passado, Deus permitiu cada um seguisse, cada um quer fazer o que quisesse, cada um adorava o que queria. Houve essa permissão de Deus no passado. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou a sua bondade enviando-vos do céu a chuva e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifício. Paulo explicou sobre Deus, o que Deus tinha feito, o que Deus faz na vida dele. É o responsável por tudo. Mas mesmo assim, Paulo pregando, mostrando para eles, falando contra a idolatria, mesmo assim, alguns não ficaram satisfeitos. Mesmo falando que toda a honra, todo o poder, toda a glória nós devemos dar exclusivamente ao Senhor, as pessoas não ficaram convencidas. Eles queriam adorar os deuses pagãos deles, eles queriam adorar homens, queriam alguma outra coisa. Eles queriam oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Aquelas pessoas que antes de milagre queriam idolatrar Paulo e Barnabé, que eles não aceitou essa adoração de homem,
que ele não aceitou nada disso, mas ali era aquele mesmo povo que antes adoravam, agora apedrejaram. Porque vieram os judeus, vieram os religiosos lá de Icônio, onde perseguiram Paulo, expulsaram, e agora fez a cabeça deste povo. E este povo então apedrejou a Paulo. Paulo tomou uma quantidade enorme de pedrada. Quando nós falamos pedrada, gente, nós não estamos falando de pegar pedrinha e tirar. Segundo o costume dos hebreus, era pedra mesmo, tinha todo tamanho de pedra. Se pegasse, achasse na hora uma pedra desse tamanho, que ia tirar. Paulo tomou todo tipo de pedrada. Eles queriam matá-lo, o objetivo era matá-lo. Então Paulo, ali vendo que não aguentava, ele ficou quieto, se passando como morto. Aí eles pensaram que já tinham matado, né? Apedrejaram de tal forma, falou, já morreu. Foi abandonado. Aqueles que queriam idolatrar, queriam matar, e acharam que tinham matado. Pegaram ele, arrastaram para fora da cidade, achando que estava morto. Arrastaram fora do cadáver e jogaram fora da cidade. Contudo, quando os discípulos reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Deram pedrada, acharam, morreu agora. Arrastaram fora da cidade. Então os discípulos chegaram com o objetivo de pegar o corpo. Quando os discípulos chegaram, Paulo levantou, mostrou que estava vivo. Mas é interessante que Paulo não fugiu, não. Ele voltou ainda na cidade. Ele voltou na cidade. E passou a noite por lá, só no dia seguinte, então que ele foi para Derbe. É interessante quando nós observamos a palavra de Deus, os apóstolos, a maioria deles, nós vemos o caso, já lemos sobre isso quando Pedro também com os apóstolos em Jerusalém foi preso. Nós lemos lá no capítulo 5. Eles estavam presos quando o Senhor enviou um anjo para os libertar, mas não mandou fugir de Jerusalém, não. Os mandou, falou, escuta, vai para o templo, vai pregar a palavra de Deus. Eles pregaram, no dia seguinte, quando descobriram, levaram eles novamente na presença dos sumos sacerdotes religiosos. Quando vieram ser ruim com eles, porque eles estavam pregando o evangelho do reino de Deus, falando sobre Jesus, Pedro respondeu, falou, não importa nos obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus não mandou pregar, levar a mensagem, nós temos que levar. Se somos apedrejados, chacoalhados, humilhados, arrastados, não importa. Vamos perseverar. Eles acharam que tinha matado Paulo. Mas não. Ele se levantou, ainda entrou na cidade. Só no dia seguinte que ele saiu de Listra. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então dali eles foram para Derbe. Novamente, já tinha estado em Derbe. E depois de Derbe ele voltou e pregou as boas novas, a boa notícia, a palavra de Deus, a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E depois de ter pregado, olha novamente, ele volta, versículo 21. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito um discípulo, voltaram a Listra, onde tentaram matá-lo, acharam que ele tinha matado, a Icônio e Antioquia. Eles voltou novamente para pregar. E renovando o ânimo dos discípulos, encorajando a perseverar na fé, ensinando que é necessário, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. É necessário que no meio das lutas, das batalhas, dos desertos, das tempestades, nós entramos no reino de Deus. Então é difícil você compreender. As pessoas hoje falam, não, se for de Deus tem que prosperar. Se é de Deus que aquela igreja está enorme, está cheia. Ah não, Deus me mandou pregar para as multidões. Aí o povo gosta de falar esse termo, né?
Deus pode ter enviado você pregar para uma pessoa. A maior parte da minha vida, Deus me enviou para não pregar para uma pessoa. Deus me enviou para cidades, onde eu ficava vários dias, meses, pregando para uma pessoa. Nós temos que entender que nós não temos, as pessoas às vezes nos gostam de criticar. Ah, não, porque aquele ministério não é grande, aquela igreja não é grande, aquele templo não é grande, não tem muitas pessoas. Não é de Deus, aí está o engano. Ah, porque ele é tão perseguido, ela é tão perseguida, o tempo todo tem que estar no erro, tem que estar no pecado. E não é assim. É nas lutas, é nas aflições. Nós temos que entender que os filhos e filhas de Deus, e filhos e filhas de Deus, nós já temos explicado que são os que praticam a palavra de Deus, são os que vivem o evangelho, são perseguidos. Se o nosso mestre, que foi Jesus, foi perseguido até a morte, foi crucificado, a perseguição dele não parou. E ele mesmo disse que nós seríamos perseguidos. Paulo está falando da seguinte forma: olha, importa que muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Paulo era destemido, ele pregava com intrepidez. Tentaram apedrejá-lo, tentaram matá-lo. Ele não morreu, ele voltou na cidade. No dia seguinte ele foi para outra, foi pregar. Passado algum tempo ele voltou novamente, onde tentaram matá-lo. E ele, com aqueles irmãos, ele disse: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Ah, não, se eu estou sofrendo, não é de Deus. Quem diz? Aqui não é um paraíso. Aqui é lugar de luta, lugar de deserto. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbítero em cada igreja. Presbítero quer dizer, segundo a linguagem bíblica, pastores, bispo, tudo é a mesma coisa. Um rápido resumo quer dizer isso: supervisores de igreja. Então Paulo e Barnabé, aonde eles passaram, onde eles pregaram, fundaram a igreja, eles constituíram ali pastores, supervisor de igreja, para estar administrando e seguindo com a igreja. E tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em que havia crido. Então ali, aqueles que aprenderam, aqueles que ouviram, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, Paulo e Barnabé escolheram alguns para constituir como supervisor de igreja, como pastores. Jejuaram, oraram, puseram as mãos sobre ele, oraram e consagraram a obra do Senhor, aqueles que tinham crido realmente no Senhor. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido colocado sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenhar a missão que agora havia concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio dele, e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Então foram a Antioquia, reuniram com os irmãos e fizeram um relato do que Deus tinha feito nesse tempo, na cidade onde eles passaram, onde eles pregaram, relataram o que tinham visto, o que tinha acontecido, os milagres, maravilhas, as transformações. Eles pregaram e agora estavam mostrando os frutos para a igreja, mostrando para os irmãos o que Deus tinha feito. Atos capítulo 15, versículo 1 agora do capítulo 15. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então alguns desceram de Jerusalém.
alguns religiosos, que ainda estavam se fundamentando na lei. Não tinha entendido ainda que a lei simplesmente tinha se cumprido em Jesus. Porque pela lei anterior, a lei de Moisés, existia circuncisão, que é uma marca, é um sinal carnal. Mas esqueceram que Jesus tinha dito que não era para ter essa circuncisão carnal, mas que circuncidasse os nossos corações. E eles começaram a ensinar, dizendo: olha, se vocês não se circuncidar, conclusão, vocês de maneira nenhuma poderão ser salvos. Mas por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência contra eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Mas aí, Paulo e Barnabé, que você discutiu mesmo com eles, estão errados. Foi uma discussão séria. Que eles estavam ensinando o erro, eles não estavam ensinando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam falando de uma lei que tinha se cumprido. Mas quem estava falando isso não era outros, não. Era crentes mesmo, supostamente crentes, que tinham descido da igreja em Jerusalém. Aí bateram de frente com Paulo, bateram de frente com Barnabé. Foi questionado e falou: não é assim. A coisa foi tão séria que, digamos assim, a liderança da igreja da época, né? Seria que estaria em Jerusalém, seria Pedro, seria Tiago, irmão carnal de Jesus, e os outros, né? Falou: não, vamos subir todo mundo para Jerusalém para discutir esse assunto. Porque Paulo mostrou que estava errado. Então subiram para Jerusalém. A igreja os enviou, e quando estava atravessando para subir Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio dele. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-lo e ordenar-lhe expressamente que observe a lei de Moisés. Então foram chamados, então eles foram para Jerusalém, pela Fenícia, e lá chegando, foram bem recebidos pela igreja em Jerusalém, pelos irmãos, e relataram, né, tudo que Deus tinha feito nessa viagem missionária, como Deus agiu na vida do povo, quantos gentios se converteram ao Senhor. Mas alguns fariseus que tinham se convertido, ou convencidos, né, ao Senhor, levantaram conta e falaram: não, tem que, tudo bem, tudo ótimo, mas tem que ser observada a lei de Moisés. Mas tem que ser circuncidado. Mas é a mesma coisa nós encontramos na nossa igreja. A igreja de Cristo, hoje ainda nós encontramos, tem várias denominações, né, que querem praticar a lei. Tem várias que buscam o respaldo. Estão lá na lei, estão lá em Deuteronômio, estão lá fazem questão de citar. Querem contradizer o Evangelho de Jesus através da lei, esquecendo que o Senhor disse: este é meu filho amado, é ele que vocês têm que ouvir. Então é necessário, eles falaram que o povo tinha que obedecer à lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos, presbíteros, ou seja, supervisores de igreja, se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhe: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra
do Evangelho cresça. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhe o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre gentil e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então Pedro se levantou, Pedro, que era uma liderança forte em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, levantou e falou: há muito tempo Deus me escolheu para me pregar para os gentios. Ele está fazendo uma referência àquele centurião, que nós já lemos, onde ele foi chamado, ele foi lá e ele pregou, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo até mesmo antes de ser batizado na água. E aqueles ali não eram circuncisos, não eram circuncidados, nada disso. Aí Pedro estava falando que salvo é pela graça, não é pela lei. Aquela lei se cumpriu. É isso que Pedro está mostrando. Então ele disse lá: nós não podemos colocar esse peso, esse fardo pesado. Porque a lei é um fardo. São salvos pela graça. Versículo 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizaram entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago, esse Tiago é aquele meu irmão de Jesus, é filho de Maria e de José. Tiago pediu a palavra e arrasou-lhe: irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus fez o encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isto estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas realizações desde os tempos antigos. Então Tiago se levantou e disse: Tiago, na época que era o responsável, né, pela igreja em Jerusalém, falou: olha, vocês ouviram o que Pedro disse? Como aconteceu com aquele centurião, aquela história, aquela questão que nós conhecemos. Paulo, também Barnabé, tinha contado os relatos do que Deus tinha feito nos gentios, nos estrangeiros, que aquelas pessoas tinham recebido a palavra, recebido o poder de Deus sem circuncisão nenhuma, só circuncisão no coração. Aí Tiago traz à baila a palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito que alcançaria todos, gentios, estrangeiros, em toda parte. Graças a isso nós somos alcançados. E não fala assim por isso. Então ele termina, fala: portanto julgo que não se deve constranger aqueles dentre os gentios se converterem a Deus. Todavia escrever-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido na sinagoga em todos os dias do sábado. Falou: não. Podemos constranger os irmãos não se converterem ao Senhor, não. Mas a única coisa que nós temos que exigir deles é que esses estrangeiros, esses que estão em outra religião, que vivem do outro lado, fazer o quê? Para abster-se, não fazer, não usar, não praticar nada envolvendo as contaminações dos ídolos, ou seja, comer, beber ou usar qualquer coisa que é oferecida a ídolo. Sabe, ter as contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, que é prostituição, é fornicação, é adultério, essas coisas.
Também não comer carne de animais sufocados e do sangue. Nós temos que entender que nós cristãos nós somos proibidos de comer sangue de animais. O animal não existe. Hoje nós não temos. Carne de porco é isso, de qualquer carne, qualquer que seja, podemos comer. Mas não podemos comer sangue. Por que não? Porque o sangue de Jesus foi derramado para nos dar vida. Jesus disse: o sangue é vida. Então, o resto, qualquer outra carne, nós podemos comer. Aí Tiago ainda fala, não, e além do mais, tá tempos aí, todo sábado é pregado a Torá, né, a lei, o Moisés, na cidade, como ele em toda a sinagoga. Ele sabe daí. A lei está lá, não estão proibindo de pregar a lei, não. Todo sábado eles pregam ela. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de algo superior. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus Cristo. É o que o Tiago falou, que nós também temos que falar, que nós temos que ensinar. É o Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos aí Atos 15 aqui até o versículo 21. Amanhã nós continuaremos a partir do versículo 22. Todas as respostas nós temos aqui no Evangelho. Como disse anteriormente, aqui não é uma pregação, estou simplesmente lendo com vocês. Queria eu ter tempo, condições, de todos esses aqui, nós de uma forma detalhada, nós debulharmos sobre cada uma dessa palavra. Explicar de uma forma ampla, claro. Mas infelizmente o tempo, os recursos não nos permitem. Então simplesmente estamos fazendo uma leitura, digamos até mesmo uma leitura até superficial. Com todos. Mas a resposta está aqui. A palavra ela é viva, ela fala com cada um. Por isso eu falo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.